Delegacia do Adolescente, não é isso? Em Brotas, em Salvador. Doutor Marcos está com a gente? Doutor Marcos é o advogado da família da Sara Mariano. Ele já falou aqui durante a semana que teve uma grande vitória, que foi a guarda compartilhada. Guarda compartilhada, o indício disso, entre as famílias. A família, os avós paternos, ou seja, os pais de Ederlan e da Sara Mariano. Paulo Axé, qual é a novidade desse caso? O que é que o doutor Marcos tem a falar para a gente nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Uziel. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Brasil. Gente, estamos nesse exato momento aqui na DAI, na DERCA, Delegacia Especializada para o Menor. Estamos aqui ao lado do doutor Marcos, Uziel. Já temos as informações que a filha do Ederlan e da saudosa Sara Mariano vai ser ouvida hoje, a criança, não é isso? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Uziel, a todos os nossos telespectadores. Na verdade, essa ouvida estava marcada para hoje, 15 horas. Aqui a DERCA ficou aguardando, deu mais 30 minutos de tolerância. E a criança, Uziel, pasme, não apareceu. Isso é um descumprimento de uma determinação da autoridade policial, até porque os avós paternos foram intimados pessoalmente a comparecerem aqui no dia de hoje às 15 horas. Não vieram? E não vieram. Então, a gente já está tomando aqui, Uziel, as medidas cabíveis. Dona Dolores está aqui aos prantos, porque imaginava rever a neta. Rever a neta depois de tanto tempo. Isso. E, infelizmente, Ô, Paulo, isso não aconteceu. Oi, Uziel. O que pode acontecer com os avós paternos, já que não levaram a criança de 11 anos? O que é que pode acontecer com os avós paternos, já que não trouxeram a criança hoje aqui? Tinham que ter vindo, né? Perfeito, Paulo. Em verdade, Uziel, vamos já trazer uma notícia de um descumprimento de uma medida de emergência, onde a autoridade policial, o doutor Elvaldo, tinha determinado o comparecimento dessa criança aqui hoje para acontecer uma ouvida. Uziel é chamada ouvida especial. Ela seria ouvida ao lado de uma policial civil, um assistente social e uma psicóloga, né? Para ter esse cuidado com a criança, para saber de fato o que é que está acontecendo, se ela presenciou algo do tipo. Mas, Uziel, infelizmente, a gente teve esse descumprimento. O que a gente percebe é que os avós estão brincando com o coração de Dona Dolores, está brincando com a sensibilidade de toda a sociedade, doutor, e hoje brincando com a Polícia Civil. Com a Polícia Civil. E sobre a guarda compartilhada? Hoje estávamos, Uziel, esperançosos, porque a criança viria aqui para a DERCA, seria ouvida e já teria a possibilidade do cumprimento da decisão judicial de a criança passar o final de semana com a Dona Dolores. É isso que ela tanto quer. É isso que ela tanto quer. Infelizmente, isso não vai poder acontecer porque houve esse descumprimento. Então, estamos aqui, claro que juntando todas essas provas para estar no plantão, se não puder ainda fazer isso no horário administrativo, no plantão, tomando as medidas necessárias, cabíveis. Agora, Uziel, que situação? Dona Dolores, quando ela chegou em Salvador, Paulo, ela tem um sonho de encontrar com a neta. Vendo? Fique à vontade, Zé. Paulo, eu quero saber o seguinte, há um medo muito grande. Ontem nós estávamos em uma audiência pública em homenagem a Sara, Desperta Sara, daqui a pouquinho eu falo sobre isso, na Câmara Municipal de Salvador. E havia um indício de que a garota poderia estar indo para fora do país. E sobre a carta também, o que é que ele tem a dizer em relação a isso? Fala para mim, ele sabe de algum indício desse que a garota poderia estar indo para fora do país, para Portugal, estão até falando do país, Portugal. E a carta, o que é que ele tem a dizer? É uma carta que ela dizia na carta, ou supostamente, que queria ficar com os avós paternos. Doutor, notícia bombástica. O Zé relatou aqui agora que ontem ele estava numa audiência pública lá na Câmara dos Vereadores, em prol da Sara, muita gente foi lá, muitas mulheres, e surgiu um comentário que é uma possibilidade da criança ir para fora do país. Eles estão tentando tirar essa criança de todo jeito, Dona Dolores.
O que é que o senhor tem a dizer sobre isso e sobre a carta também? O que é que o senhor tem a dizer? O Zé, inicialmente, parabenizar pela iniciativa dessa audiência pública de Sara. Eu queria estar presente, mas eu tinha um compromisso já marcado em Irecê, uma palestra, e não pude fazer parte desse evento brioso. E a gente tem esse temor, porque existe um parente do Ederlan, salvo engano, a irmã, que mora em Portugal. E a todo momento, Zé, tem esses rumores de levar a menina. De levar a menina. Então, por isso que estamos incessantemente buscando a justiça. Mas o que a gente percebe é que eles estão descumprindo até ordens judiciais, ordens de autoridades policiais. Eles estão batendo palmas como se a impunidade, como se nada fosse acontecer com eles. Mas pode ter certeza, Zé, não vamos sair daqui sem uma decisão plausível, sem uma decisão concreta acerca e sobre a carta, da guarda, Paulo? Da visitação da criança com Dona Dolores. Sobre a carta, o que é que o senhor tem a dizer? Foi a criança que escreveu mesmo? Ou ela foi indicada, alguém usou a criança? O que é que o senhor tem a dizer? É perfeito, Paulo. Na verdade, a carta, Zé, colocamos um perito para poder estar avaliando essa carta. E no dia de hoje ele trouxe esse laudo pericial, onde era tudo que já imaginávamos. Era uma carta falaciosa. Na perícia diz que essa carta foi parcialmente escrita pela criança. Outras 2 pessoas participaram da escrita. E esse parcial, Uziel, da criança foi à base de coação. Então, os peritos atestaram a ilegalidade da carta e a falsidade da carta. Falsidade da carta, isso é perigosíssimo. Muito perigoso. Isso aí pode incorrer até em crime nas pessoas que induziram e participaram com a criança desse contexto. O senhor ficou sabendo que o Davi Oliveira está sendo ouvido agora lá em Dias Dávila? Mais um envolvido no caso? A gente está sabendo que tanto o Davi como o Gideão, o outro que também participou, que agora são tantas informações que agora fugiu, foi o que confessou de fato todo o contexto. O Vitor, perfeito, Paulo. O Vitor, eles adentraram no contexto criminoso. O Vitor de forma latente. E o Davi, em uma fala do bispo, onde este diz que encontra o Davi logo após o crime, encontra o Davi na rodoviária e depois senta com ele. E o Davi diz que está desempregado, ele acaba narrando todo o crime para o Davi. E, ao final, um cala-boca, o Zé, ele dá R$200 ao Davi, para Davi ficar em silêncio. Mas, assim, eu faço uma pergunta. Qual é a finalidade, Zé, de ele ter praticado o crime e sair direto para encontrar o Davi? Qual seria essa finalidade? Será que o Davi também não está nesse contexto criminoso? E isso aqui, Zé, você, como bem sabe, isso aqui se desenrola em outros crimes. A gente já vai ao encontro da associação criminosa, onde o Ederlan, Paulo, foi o autor até o momento intelectual, é aquela pessoa que organizou, que premeditou esse crime tão bárbaro. E cada um, o Gideão, o bispo, o Vitor e o Davi, cada um, o Ziel, teve a sua função laboral na prática do crime. Então, essas pessoas, além do feminicídio, da ocultação de cadáver, vai vir também pela associação criminosa. Doutor, o Zé quer fazer uma pergunta ao senhor. Fica à vontade, Zé. Não, na realidade, eu quero dar uma informação ao doutor Marcos. O Davi Oliveira o Zé quer dar uma informação. Vai falar com exclusividade aqui no Brasil Urgente. Pode avisar ele. Olha, o Zé está dizendo que o Davi Oliveira vai falar com exclusividade do Brasil, gente. Notícia em primeira mão, viu? Ele acha que o Davi vai incriminar os outros 2 ou vai tentar aliviar a situação? O Zé está perguntando o seguinte: o que é que o senhor acha? Que essa fala do Davi, ele vai incriminar os demais ou ele vai dar um jeitinho de ajudar os demais? Ele já falou perante a autoridade policial e ele deixava claro isso, que se porventura ele fosse chamado em sede de delegacia, ele ia falar todo
todo o caminho do crime. Soltar o verbo. Isso, como ele fez. Então... Ele, na delegacia, ele foi intimado e aí foi para lá e acabou, como você bem disse, Paulo, soltou Paulo. o verbo, saiu falando a função de cada um. Assim, ele falar... Oi, Zé. Então, diga ao doutor Marcos que daqui a pouquinho a entrevista com o Davi Oliveira, que já se apresentou aqui na Terça Gospel no Brasil, gente. E eu gostaria de saber se... Eu sei que a dona Dolores deve estar com o coração muito apertado, principalmente de não ver a neta, porque a expectativa dela ver a neta, depois de tanto tempo. Se a dona Dolores poderia falar com a gente daqui a pouquinho ao vivo. Pergunta a ele aí, porque, atenção, daqui a pouco, Davi Oliveira, com exclusividade, vai falar no Brasil, gente, e vai falar tudo o que aconteceu. Tudo! Olha aí, doutor, notícia de primeira mão, hein? O Zé está anunciando aqui que o Davi Oliveira vai falar, exclusividade total para o Brasil, gente, com o Zé Bueno. E se a dona Dolores, ela pode dar uma palavrinha com a gente. Eu sei que o momento é muito difícil para ela. Ela veio no intuito de dar um abraço na neta, de reencontrar com a neta que ela tanto ama. Se ela pode dar uma palavrinha com a gente, daqui dentro de... Zé, eu vou ao encontro de Dona Dolores, ela está lá dentro com a psicóloga. Pelo respeito e a credibilidade que eu tenho, não somente com você, mas com o seu programa e com todos os telespectadores, pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para trazer Dona Dolores para falar um pouco aqui contigo. Perfeito, Paulo.